1984, com apenas 22 anos, mas já destruída a minha vida nos vícios, vivi uma vida perdida, quando uma coisa muito triste aconteceu na minha vida dentro da minha casa. Eu fui obrigado a deixar a minha casa e sair sem direção, sem rumo, mas Deus, Ele tem os seus caminhos e os seus propósitos. E eu chegando em Santa Bárbara sem conhecer ninguém, saí de casa praticamente sem nada, pois não tinha nada mesmo, mas as coisas começaram a acontecer devido às amizades que eu consegui logo nos dias que eu cheguei, com alguns meninos que eram crentes da igreja Assembleia de Deus. Tudo começou com as nossas amizades. Estava ali o irmão Niraldo, o irmão Vanderlei Lança, o irmão Otevaldo, o irmão Fernando, e me fizeram o convite então para que eu fosse com eles à igreja. Eu ainda tímido, com vergonha de ir na igreja, pois eu estava numa situação muito difícil, muito complicada, mas aceitei o convite e fui para a igreja com eles. No dia 4 de março do ano de 1984, me lembro que foi um culto muito abençoado, um culto de jovens, naquele dia, onde Deus manifestou o seu poder de uma forma especial. E no final do culto, como de costume, na época o presbítero Francisco Amarante toma o microfone e faz então o apelo, aonde tomei essa decisão de aceitar Jesus como meu Salvador. Nesta época a igreja era pastoreada pelo pastor Ângelo de Favari, a qual também me deu apoio, me deu atenção, e nós começamos a trabalhar. E eu percebi que Deus queria fazer algo na minha vida. E eu ingressei no grupo de jovens, saíamos fazer culto ao ar livre, e eu era sempre um dos primeiros que estava lá, ajudando os irmãos, carregando a caixa nas costas, preparando o som. Eu estava sempre junto com os irmãos, ainda que eu não sabia pregar, anunciar o evangelho ainda, mas eu estava ali ajudando os irmãos em tudo. Na saída do pastor Ângelo de Favari entrou o pastor José Fernandes, a qual também nos ajudou muito e nos ensinou muito a respeito de evangelismo. Ele era um evangelista nato e nos ajudou muito. Então isto foi impregnando dentro de mim, da minha alma, o desejo de trabalhar na obra do Senhor. De 1987, quando eu já estava casado com a Noêmia, então veio a primeira chamada, que era o diaconato. Aí agora com a responsabilidade de ser um diácono, sendo assim um diácono atencioso, atento aos movimentos dos pastores, dos obreiros do púlpito, atento na igreja. E quando eu fui separado para o presbitério, eu acredito que eu já estava sendo assim preparado, porque era grande a obra que Deus tinha a realizar na minha vida. Então, passado pouco tempo que eu estava exercendo a função de presbítero, eu fui chamado para começar um trabalho lá no Parque Rochelle, de uma congregação, de uma subcongregação, de um salão que então estava sendo inaugurado ali. E de lá para cá, Deus tem abençoado muito a minha vida, porque em Inácio Antônio, Deus ali me batizou com o Espírito Santo, o ministério foi tudo ali, meu casamento, meus filhos foram apresentados ali. Então tenho um relacionamento de muito amor com a igreja de Inácio Antônio. Depois fomos transferidos para o Jardim Batagim, onde pegamos aquela congregação, e Deus também prosperou a nossa estada ali. Deus nos abençoou poderosamente. E o pastor Antônio Munhoz então me chama e me coloca como pastor, agora então voltando à rua Inácio Antônio, voltando à igreja de Inácio Antônio, agora para pastorear aquela igreja. A minha alma se alegrou muito,
porque eu estava voltando para a minha casa. Eu estava voltando para o lugar onde tudo começou. Eu até me emociono porque eu sinto dentro de mim, eu sinto que a igreja da Rua Inácio Antônio, ela faz parte da minha vida. E eu me senti muita alegria na alma, me dediquei, me entreguei ao trabalho do Senhor. A igreja de Inácio Antônio é onde eu permaneci ali por 5 anos, 1 mês e 20 dias, deixando aquela congregação, mas com o dever, com aquela sensação de dever cumprido. Deus nos abençoou poderosamente. Amo esta igreja, amo os irmãos, amo este lugar, porque eu sei que Deus sempre teve e sempre terá um propósito ali naquele lugar. Nós vemos hoje, na gestão do nosso pastor Ageu, a igreja prosperando, uma igreja bonita, né? E eu, graças a Deus, eu sou um pastor realizado, um pastor feliz, porque eu sei que Deus, durante o tempo que eu estive ali, Deus sempre esteve comigo, com a minha família. Hoje está lá meus 2 filhos, que são músicos, tocam lá na igreja. Um dos cultos que me marcou foi no ano de 1987, quando nós estávamos realizando uma festa, um congresso, eu clamando para que Jesus me batizasse com o Espírito Santo. O pastor Galdino se aproxima de mim e diz assim: fala, irmão, o Espírito Santo está sobre você. Naquele instante, a minha língua se enrolou. Então eu comecei a falar línguas estranhas. Então este culto é um dos cultos que marcou, é um dos cultos que marca, é um dos cultos que eu não esqueço nunca. O irmão perguntou se eu tenho um culto que marcou bastante. Tem vários cultos, mas este é um dos cultos que não sai da minha mente, da minha memória. O pastor Antônio Munhoz, nosso inesquecível pastor, uma pessoa com uma visão do céu, que desde a chegada dele ao campo de Americana, ele sempre foi um apoiador da obra. E nós esperamos que a visão do pastor Cláudio Munhoz seja a mesma visão do pai, né, do pastor Antônio Munhoz, e ele apoie que essa construção possa ser realizada, né, que possa logo aumentar esta igreja, onde Jesus salvou a minha vida e fez com que eu voltasse, tendo o privilégio de voltar pastoreando aquela igreja. Por isso, que Deus abençoe todos os irmãos, que Deus abençoe o pastor Ageu, que agora está lá dirigindo a igreja. Nesses 40 anos, eu quero que Deus continue com as suas mãos estendidas sobre a vida de todos, né? Fazendo prosperar ainda mais esta obra que Ele começou, em nome de Jesus. Amém.